A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero e fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão. Querido, esse canal está a todo vapor para o meu, para o seu, para o nosso elevo espiritual. A proposta para o nosso bate-papo de hoje está em Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e foste ter convosco? Eu vou reler. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu quero falar um pouco com você hoje, algumas experiências que eu já tive, da fúria de Satanás contra a minha chamada, da inveja de pessoas contra a minha chamada, de alguma resistência de algumas pessoas também com a minha chamada. Já tentaram fazer de tudo para me parar e ainda tentam fazer de tudo para me parar. Mas eu prossigo, eu continuo. Eu tenho conversado com uma irmã que ela acompanha aqui o Aprendiz Cristão, e ela falou alguns assuntos comigo, então isso gerou a necessidade de gravar esse áudio. Eu quero falar de Neemias aqui primeiramente no texto. Neemias estava fazendo uma grande obra, mandado por Deus, direcionado por Deus. Sambalate, Tobias, Gesem e os arábios se levantaram contra ele. Até pagavam falsos profetas para profetizar mentiras, calúnias contra a Neemias. Neemias está fazendo uma grande obra e vem mensageiros trazer palavras que ele sabia que eram mentiras. E Neemias usa essa fala: estou fazendo uma grande obra. Por que eu deixaria, porque eu cessaria esta obra para ir ter convosco? Ou seja, Neemias me ensina algo importante: não supervalorizar bobagens. Bobagens são bobagens. Ele não poderia dar ouvido à bobagem dos outros, aos discursos dos outros. Ele deveria permanecer na posição e fazer a obra de Deus e não supervalorizar a bobagem. O que faz, às vezes, nós pararmos com o ministério que temos é supervalorizar a bobagem, porque ao longo da caminhada nós vamos achar muitos contrários. Contrários por invejas, contrários porque simplesmente não gostam de nós, contrários porque eles acham que eles são certos, e contrários porque Satanás os utiliza, os usa. Então temos que entender esses contextos e essas verdades. Eu, quando comecei a minha chamada, eu não vim de um lar cristão, eu não tive um pai pastor, um pai orador, uma mãe que orava para me ter referência. Eu vim do nada. Tinha um irmão que já era da igreja, mas ele nunca me deu testemunho. Inclusive, um dia, depois de eu ter convertido, ele pediu perdão para mim por causa de uns erros que ele cometeu, e eu percebia, sendo eu ímpio, ele sendo crente, ele fazia coisas talvez até pior do que eu, que era ímpio na época. E ele pediu até perdão porque justamente não foi referência. Quando eu comecei a pregar, eu pregava errado, pregava mal, a voz saía baixa, ou às vezes saía alto demais, porque a gente ficava desesperado, preocupado com a atenção, e pessoas meneavam a cabeça, em discórdia ao que eu falava. Falava errado porque não tinha conhecimento, não tinha passado águas debaixo da minha ponte, me trazendo experiências. Fui pregar na praça. Pregando na praça, pessoas passavam meneando a cabeça também. Então são coisas que já vieram para me parar, para me paralisar, para que eu largasse a Bíblia e fizesse outra coisa menos pregar. Uma vez um rapaz que eu considerava ele como amigo, um pastor que eu considerava como amigo, que eu ajudei muito. Ajudei a igreja dele dentro do meu possível e dentro da minha pequenez. Esse pastor, ele foi preso, porque tinham rebarbas da sua vida passada, promíscua, e ele foi preso. E eu continuei ajudando a igreja dele. Caía na graça das pessoas. Ele sempre falava algo das minhas mensagens, e eu nunca pensava que era pejorativamente, que era negativamente. Porque Deus me deu um ministério que me faz muitas comparação com alimento,
comparação com trufa, comparação com carro, comparação da história do soldado. E ele ficava falando coisas que eu nunca vi maldade. Uma vez eu tinha um DVD que era Resgatando o Soldado Ferido, e na capa tinha um militar, um soldado, e ele falava assim, olha, esse é o filme O Resgate do Soldado Ryan, e ele falava de forma negativa, mas eu não percebia isso. Eu falava de trufa, ele reclamava, eu nunca percebi que era reclamação. Até que um dia a máscara dele caiu, porque ele estava comigo, e ele falou assim, irmão Wagner, já te falaram que você deveria estudar português? Porque você fala muito mal. Deus te dá umas revelações até interessantes, mas você atropela demais o português. Aí ele meteu a faca e girou. Ele falou, dói te ouvir, dói te escutar. Não é crítica para construir ninguém, é crítica para matar. E eu não perguntei nada para ele sobre isso. E ele tinha acabado de me pegar numa igreja simples. Falei para ele, pastor, eu não sou da Academia Brasileira de Letras, sou um servo. O Senhor me viu agora mesmo numa igreja pequena. Eles falam que a palavra é boa, ele falou para mim assim, as pessoas dizem a teu respeito. Não falou que é ele que pensava assim. Então são coisas que o diabo usa para te parar. Quando eu fui pregar nos próximos congressos, só vinha ele na minha mente. Isso me atrapalhou demais. Mas eu pedia força e graça e pregava a palavra. Almas eram salvas e voltava para casa. E até hoje eu caminho, já faz 30 anos que eu tenho de ministério. Só mais de 10 é só integral pela obra. Quem não me gostar, é só não me acompanhar. Mas quem gostar, e a Bíblia também fala para você conseguir me gostar, examinar tudo e retenha o bem. Veja o que te serve, o que não te serve, sacola furada. Não tem por que se estressar, ficar nervoso. Uma vez eu fui numa igreja, um rapaz veio profetizar para mim, falando em línguas e tudo mais. E ele mandou eu pôr minha casa em ordem porque eu morreria. E falou um monte de bobagem que eu não vivia. A missionária me deu uma oportunidade, que eu estava no altar, e eu repreendi. Falei, irmãos, o rapaz me falou algo aqui que eu não recebo, porque não veio de Deus. Ele gritou lá do fundo da igreja. Então você está dizendo que quem é que me usa? Eu falei, filho, eu não sei quem te usa, mas meu Deus não é. Dá para entender? Para você continuar, você tem que bater de frente com pessoas. Por que eu bati de frente com ele? Porque foi algo público que ele fez, não foi algo velado. E resolvi publicamente com ele. Por exemplo, quando eu não era batizado de Espírito Santo, eu pensava que quem era batizado de Espírito Santo era quase santo mesmo, porque o discurso que eu via na minha época de batismo é que você tinha que buscar, você tinha que consagrar, você tinha que estar na posição, aí Deus te dava que não era bagunçado e coisa e tal, e coisa e tal. Depois que eu fui batizado de Espírito Santo, eu percebi que eu posso falar línguas estranhas no domingo e falar palavrão na segunda. Então eu percebi que é uma bobagem supervalorizar isso. E outro sim, se você consegue por si só se santificar, para que você quer a ajuda do Espírito Santo? Eu te lembro que a Bíblia fala que muitos serão reprovados. E Deus fala, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônio, curei, profetizei, revelei. E se revelou, profetizou, é porque tinha dom. É porque era batizado. Eu te revelo e te falo que muitos que vão para o inferno são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, mas são línguas estranhas, estranhíssimas. É fogo estranho, não é a língua espiritual. E Deus está falando, apartai-vos de mim, não vos conheço. É melhor você ter uma vida sem dom, com amor, do que ter amor sem dom. Então tem coisas que você vai fazer na igreja, vão te criticar. Já me criticaram porque eu preguei alguns assuntos que o pastor não prega. Mas eu fui numa igreja e o pastor falou assim, você pregou um assunto aqui que nem eu prego. Eu falei, pastor, isso não me admira, porque Deus falou comigo. Se não falou com o Senhor, não é briga minha e sua, ou de Deus, você se entenda com Deus. Mas Deus mandou pregar, falei, e o povo agradeceu a mensagem, porque estava precisando receber isso. Foi um dia que eu preguei numa igreja sobre sexo. Por que eu preguei sobre sexo? Porque a Bíblia ensina sobre sexo. E porque se o mundo prega mentindo, eu não posso me calar e deixar a mentira dos outros ecoar no coração do povo. Eu tenho que falar a verdade. Agora, se vão praticar ou não, é outra questão. Então, meu querido, fizeram de tudo para me parar e ainda fazem. Há muito mais que eu poderia te falar aqui hoje, mas eu não posso ficar aqui falando, senão a gente vai passar pelo menos uma meia hora conversando. E eu já estou vendo que já está chegando a 10 minutos e eu já quero interromper. Mas não pare, porque ninguém concorda com você. Continue agradando a Deus. A palavra ela é ríspida, a palavra às vezes é áspera.
É o que fazemos, às vezes não agrada a todos, não há aplausos, mas continue fiel. E me falta tempo de falar mesmo o que já aconteceu, de infidelidade. Eu ajudo igrejas, mas tem igrejas que eu nem gostaria demais, porque eu ajudo, só recebo paulada das igrejas, peia, porque eu ainda prego o que Deus quer, falo o que Deus quer e não roubo a prazo. Eu sempre falo que eu gosto do silêncio da igreja, da pessoa pensando na palavra. Eu não quero ver ninguém sapatear, eu não quero ver ninguém dar rajada de glória, não quero ver ninguém pulando. Não. Eu quero pregar a palavra com coerência. E sabe o que acontece? Eu volto para casa, ou falam que eu não preguei a palavra, ou preguei a palavra. É bem melhor do que eu profetizar coisas que Deus não vai cumprir. Essa é a palavra hoje do aprendiz cristão. Fizeram de tudo para me parar e ainda fazem. Eu espero que Deus te abençoe. Que ele se inscreva no canal, compartilhe com alguém que talvez está desanimado porque ninguém acredita nele. E eu quero te lembrar que João Batista não curou nem um resfriado. E Jesus, deu testemunho dele, dizendo que do ventre de uma mulher nunca houve ninguém igual João Batista. Então fique fiel na chamada e naquilo que Deus tem para a tua vida. Se inscreva no canal e estamos juntos. Beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.